Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje diz respeito ao Quebec. Como que essa província canadense transitou nas últimas décadas do separatismo para um discurso anti-migratório? No último vídeo, nós terminamos a nossa fala discutindo como o Canadá entrou em processo de independência ao final do século XIX, no que foi gradualmente alcançando ao longo do século XX. Enquanto isso acontecia com o Canadá como um todo, com a Federação Canadense como um todo, no Quebec, especificamente na província de Quebec, foi forjado um discurso identitário próprio do Quebec. E quais eram os elementos desse discurso? De um lado, a religião, o catolicismo, e de outro lado, a língua francesa. Então, o discurso identitário do Quebec tinha essa narrativa, como se a população do Quebec representasse uma missão civilizatória franco-católica, uma ponta de lança franco-católica em meio a um mar protestante e anglófono, falante de inglês, na América do Norte. Ou seja, esse discurso que foi forjado no Quebec, principalmente no início do século XX, um discurso inclusive que tinha um elemento de saudosismo em relação ao rural, um discurso bastante conservador, vinculando uma língua a um povo, a um território. Esse discurso foi se modificando ao longo do século XX. O próprio Quebec se urbanizou com o tempo, Montreal, que nós conhecemos como Montreal, foi crescendo, e essa narrativa própria do Quebec foi adquirindo outros tons. A religião foi ficando um pouco de lado e a língua passou a ocupar o centro desse discurso identitário, como se a língua francesa fosse a razão de ser da população do Quebec e a sua marca, diferenciando-a do resto do Canadá. Então forjou-se uma ideia de que o Canadá, na verdade, é um estado formado por duas nações e que a nação do Quebec deveria ter o direito à sua independência. Está aí, pessoal, a raiz do separatismo do Quebec. Mas o que o Estado canadense fez em meio a esse desafio, a essa contradição, mesmo antes de o separatismo adquirir um tom mais radical? O Estado canadense como um todo passou a aplicar duas principais medidas ao longo do tempo para criar um cimento um pouco maior, uma unidade um pouco maior entre províncias de tamanha contradição. Quais foram esses dois principais cimentos criados? De um lado, programas sociais muito amplos, um verdadeiro welfare state, um estado de bem-estar social estendido sobre o território do Canadá, cimentando através de direitos uma população tão diversa, independentemente se fossem francófonos ou anglófonos. Por outro lado, o Estado canadense mobilizou uma narrativa de que o Canadá não é necessariamente um país anglófono ou francófono, e sim um país formado por imigrantes, e que tem no aceitamento e na recepção dos imigrantes como seu mote principal. Deste modo, acabava tornando um pouco mais amena a ideia de que o Quebec significava uma ameaça a um Estado canadense que seria anglófono. Não, o Estado canadense seria a representação política de uma nação formada por diversas culturas. Isso não significa que o discurso separatista e regionalista do Quebec tenha diminuído. Ele chegou a tal ponto nos governos do Quebec que em 1995 foi realizado um referendo na própria província, onde a população foi convidada a votar pelo sim, caso quisesse a independência do Quebec, ou pelo não, caso quisesse manter a união com o resto do Canadá. Por uma ligeira maioria, o não venceu, ou seja, o Quebec se manteve, inclusive até hoje, como uma parte da Federação Canadense. 3 anos depois, em 1998, a própria Corte Suprema do Canadá, em meio a estes abalos, deixou a questão um pouco mais consolidada, afirmando que apenas se justificaria
a secessão, a separação de algum território caso houvesse dominação colonial, o que não há, afinal o Quebec não é uma colônia canadense, caso houvesse opressão estatal de minorias étnicas, o que não é o caso, afinal o Quebec, a população do Quebec tem os mesmos direitos em geral da população canadense, não há uma opressão de uma minoria, e caso houvesse ausência de democracia, o que não acontece aqui. O Canadá, como um todo, é um país de uma democracia muito consolidada. Então a própria Corte Suprema canadense fechou o cerco para possíveis novas tentativas de separatismo. Porém, nos últimos anos, certas mudanças têm acontecido no Quebec, mudanças bastante interessantes no panorama político. Aquelas regiões do interior, principalmente, que tradicionalmente votavam pelo separatismo, transitaram os seus votos, voltaram os seus votos para partidos que veiculam uma ideia de serem contrários à imigração. São justamente as mesmas regiões, ou seja, que votavam na centro-esquerda separatista, no populismo da centro-esquerda separatista, voltaram os seus votos para o populismo da direita anti-imigratória, a direita mais conservadora que afirma que o imigrante vai macular a cultura, de certa forma, puramente francesa e francófona do Quebec. Podemos concluir com isso que uma grande importância geográfica no meio dessa transição continua sendo a cidade de Montreal. Em meio a essas discussões entre o separatismo e esse discurso em ascensão de ser contrário à imigração, Montreal, a grande cidade do Quebec, se manteve como um baluarte de votos para o centro, negando tanto o separatismo como um discurso anti-imigração. Esse tipo de distribuição de votos se repete também no resto do Canadá. As grandes cidades, tanto Vancouver quanto Toronto, como própria Montreal, são hoje os principais baluartes dos políticos de centro, que têm uma narrativa de que o Canadá deve se manter, sim, uma federação unida, com todos com os mesmos direitos e um país aberto para a imigração e mantendo a sua democracia bem consolidada. Obrigado, pessoal.